Você, Vascão, o reencontro está marcado. Dia 12 de julho contra o Botafogo, lá em Brasília. Nesse momento, nesse exato momento, começa. Fé. Eu peguei uma cola aqui para não errar. Olha só. O clube vendeu o mando de campo das partidas contra Palmeiras e Botafogo para serem realizadas em Brasília, onde nunca venceu na Série A da competição desde 2013, depois que o estádio ficou pronto para a Copa do Mundo. De 14, o Vasco já mandou 8 jogos, não, agora 9, né? 9 jogos, podemos colocar na Série A do Brasileirão no Mané Garrincha. São 3 empates, aqui tá dizendo 5 derrotas, mas infelizmente, né, Hugo Moura deu mole, Palmeiras ganhou da gente, então são 6 derrotas. O levantamento é do Gato Mestre. Meu Deus do céu, tem bola, tem uma carga lá em Brasília contra nós. Ei, Danilo, pelo amor de Deus, hein, irmão? Danilo é o parceiro lá do grupo de membros que mora em Brasília. Você vai ver a sua primeira vitória em Brasília, Danilo. Tá vendo que tá carregado aqui? Eu tô até embolando. Vai ver, irmão. Vamos aproveitar esse gancho aí, né, que o Vasco conseguiu ganhar do São Paulo também. Depois de um tempão, o Diniz nunca tinha ganhado lá no Morumbi, agora sei lá como é, ganhou. Então, dia 12 tá logo ali, família Vasco tá logo aí. E é isso, vamos voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro, um jogo muito importante. Mas chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre Coutinho. Eu falei pra vocês aqui, o valor dessa parada aí que o Aston Villa tem que pagar pro Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho abrir mão de alguma coisa, a galera apurou. Se for esse valor, meu Deus do céu, que é isso? Pinga um pouquinho aqui na minha conta. Que é isso, viu? Tem bola, mas muito dinheiro, família. Nossa senhora. Vamos falar também sobre o processo de renovação do Léo Jardim. Parece que está caminhando. Mercado da bola, é claro. Vamos falar aqui também sobre o atacante equatoriano, trazendo aqui o canal FBTV, Futebol Sem Clichê, que é um scout, né, fazendo a análise desse jogador. Será, família, que o Vasco vai conseguir contratar um atacante de lado, rápido, veloz, tapa na frente? Há muito tempo que a gente não consegue. Além disso, família, queria destacar aqui uma entrevista que o Pedrinho deu, não sei ao certo, me parece que foi para o GE, dando uma catucada. Que isso, tia? Catucou quem? Os chiliquentos. Família vascaína falando aí sobre investidores. A resenha tá show. Chega aí. Mas antes, aquela moral aqui para o Thiagão. Se não for inscrito no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer aqui também o trabalho do Thiagão. Seguindo a nossa resenha, gostaria de ler aqui com vocês a carta de despedida de Dimitri Payet. Rapidamente, família. Tá aí, ó. Eu passei a vida inteira ouvindo falar da cidade maravilhosa. E o que eu nunca poderia imaginar é que um dia eu faria parte dela e ela de mim. Quero agradecer ao Vasco e sua torcida maravilhosa, a todos do clube que foram meus companheiros de todas as horas e aos jogadores com quem compartilhei momentos que ficarão para sempre. Quero agradecer por todo o apoio, por todo o amor, por toda a energia do Rio. E este não é um adeus, é um até breve. A cidade que tem o Cristo, de braços abertos, está sempre pronta para receber de volta. E eu sinto que minha alma agora também é carioca. Aqui é Vasco, Dimitri. Mas, assim, família, não foi, né? Não foi o que a gente, imaginou, né? Quando o Payet acertou com o Vasco, eu, sinceramente, fiquei muito feliz. É um jogador de muito recurso, de muito talento. Imaginei que ele ia encaixar perfeitamente no Vasco, mas assim, eu também não vou criticar somente ele não, tá? A gente precisa entender todo o contexto que ele foi inserido. Acho que em 2023 ele foi sim importante, né? Teve a sua parcela ali no gol, né, contra o América, no gol contra o Fortaleza. Já falei isso aqui algumas vezes, né, até repetitivo, mas imagino que o Paulo Brax, para fechar com ele, prometeu que em 2024 o time do Vasco teria uma outra pegada, uma outra cara, de repente, para valorizar, né, o talento que o Payet tem, e isso não aconteceu, continuou ali, né, com um time precário, reativo, melhorou em comparação a 2023, mas assim, eu tô dizendo, continuou com a filosofia de um time reativo, entendeu? Isso não valoriza o talento do Payet, que tem que ser um time com mais posse, né, de bola. Inclusive, né, a menina que teve essa situação com ele, e tá complicado aí pro lado dele, né, falou que ele não suportava o Paiva. Eu não sei se é verdade,
mas com certeza dentro dessa filosofia, inclusive ela fala que ele era doido para trabalhar com o Fernando Diniz por essa ideia de jogo. Então eu não coloco só na conta dele, né? Sabe? Acho que tudo isso acaba influenciando. Eu já usei esse argumento aqui algumas vezes, né, em relação ao Felipe Coutinho, mas né, foi legal aí ter o Dimitri Payet vestindo a camisa do Vasco, mas de longe não entregou o que eu esperava, família vascaína. Toda a sorte do mundo aí pro Payet, né? Não sei se ele vai continuar jogando. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o clássico, né, do dia 12 lá em Brasília. Tá aí, a CBF oficializou a data do clássico entre Vasco da Gama e Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será realizado no sábado, dia 12 de julho, às 6h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Né? Fiz aqui já minha corrente positiva, porque realmente, nossa senhora, né? O Vasco em Brasília não consegue ganhar de jeito nenhum. E até assim, fez ali uma boa partida contra o Palmeiras, mas vai lá e o Hugo Moura, né, me dá aquela entregada, pelo menos o empate ali, né? Mas acabou entregando. Assim, agora, a gente fica com a esperança da atuação contra o São Paulo, num período ali de 2 semanas, e o Vasco jogou muito bem, agora está tendo um tempo muito maior para se preparar para essa partida, vai ter um amistoso aí no dia 5, claro que vai encarar um adversário superior ao São Paulo, com muito mais recurso, né, peças e tudo mais, mas também um time que está vivendo ali um momento, né, sem treinador, uma derrota, na minha opinião, que mexe, porque o Botafogo foi um time medroso, mas com tudo isso, é um jogo muito difícil, né, família? Mas eu tô confiante, cara, tô confiante que o Vasco vai conseguir aí ganhar em Brasília, finalmente, claro, é uma vitória, um resultado, né, muito importante. O Vasco tem que entrar pensando em ganhar para sair ali de perto do Z4. Reencontro está marcado. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar do Léo Jardim, tá aqui, ó. Chegada de Admar Lopes destrava negociação para a renovação de Léo Jardim. Né? Foi um papo aí que o Lucas Pedrosa falou lá no SBT. E tá aqui também o jornalista Jonas. Vasco aceita valores pedidos por staff de Léo Jardim, diz jornalista, e dessa forma, né, o Vasco está próximo de anunciar aí a renovação do Léo Jardim. Assim, família, mas com certeza não é, né, 1 milhão, não é possível, 1,5 milhão, não é possível que o Vasco aceitou isso. Com certeza entraram aí em acordo, de repente, né, 800 mil, que eu acho que foi ali o teto que o Vasco colocou, até comparando com o salário do Verratti, que é um atacante. Vamos aguardar, né? Com certeza mais pra frente a gente vai entender melhor essa situação, mas de antemão eu tô muito feliz com a permanência do jogador. Eu acho que isso, faz parte do processo pro Vasco tentar ter um time, né, que vai começar a brigar na parte de cima da tabela, que vai figurar como, né, um candidato a conquistar alguma coisa. É isso, é você conseguir manter os jogadores que estão rendendo. E não dá para negar que o Léo Jardim entrega demais. Ele não é um goleiro para 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, não é. Mas é um goleiro que passa muita confiança e está performando, está ajudando. Então, a permanência do Léo Jardim eu acho que é fundamental para o decorrer da temporada, família. Seguindo para a gente falar sobre o Felipe Coutinho, né, destacando aqui essa postagem do canal Na Torcida Vascaínos, tá aí, família, ó. Felipe Coutinho vive a expectativa de rescindir seu contrato de forma amigável com o Aston Villa para poder assinar e ser anunciado no Vasco da Gama. Um dos motivos que estariam dificultando o desfecho positivo nas negociações seria uma dívida do clube inglês com o atleta na casa de 4 milhões de euros, né? Arredondando aqui 25 milhões, família, referentes a luva e bonificações. Rapaz, é muito dinheiro, né? Aí fica difícil realmente entrar aí num acordo, imagino eu. Mas, como eu disse, não tem muito o que acrescentar, né? A gente espera que o Felipe Coutinho possa ficar, tudo dê muito certo aí, o mais rápido possível, né? Como eu disse, já tem um jogo aí contra o Botafogo no dia 12, uma decisão no dia 15 contra o Independiente Del Valle, então é fundamental ter o Felipe Coutinho em campo, principalmente no jogo, né, contra o Botafogo, porque contra o Del Valle é aquela teoria que eu já falei aqui algumas vezes com vocês, família. Eu, sinceramente, eu não entraria com os dois, não, com o Coutinho e com o Verratti, não. É um ou outro. Eu tentaria um time mais físico, sabe? Porque lá é complicado, altitude, é um time muito rápido, que vai exigir muito do Vasco, fisicamente falando. Então, eu fico, né, com essa dúvida para essa partida. Mas acho muito difícil, né, o Diniz optar por alguma mudança,
e vai levar o time que ele vem trabalhando, e aí a gente fica na torcida para que o Vasco possa fazer uma partida de muita confiança, né? Tudo dando muito certo ali, conectando os passes, que seja o dia de todo mundo, como foi assim no jogo contra o São Paulo, né? A gente não destaca 1, 2, 3, a gente destaca todo mundo na partida contra o São Paulo. Tem que ser assim, jogando lá contra o Del Valle, porque se o Vasco ceder a bola para o adversário, vai sofrer demais nessa partida, né, família? Mas vamos ver como é que vai ficar aí essa situação do Felipe Coutinho. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco desse recado, dessa, eu falei indireta, né? Dessa direta do presidente Pedrinho para alguns chiliquentos, tá na tela pra vocês, né? Vamos lá, ó. Pedrinho fala sobre novo investidor da SAF. Pedrinho comentou sobre o processo de busca por um novo investidor para a SAF. Vamos lá. Aspas para o Pedrinho. A busca por um novo investidor para a Vasco SAF já está em andamento, com todo o cuidado e responsabilidade que o momento exige. O episódio da 777 Partners deixa uma lição que não pode ser ignorada. E ele complementa assim, ó. Profissionalizar o futebol não significa entregar o controle do clube de forma cega a grupos sem histórico sólido, garantias ou transparência. Isso reforça a necessidade de adotar um processo rigoroso de avaliação para investigar a fundo a solidez e a idoneidade de um potencial parceiro antes da assinatura de qualquer acordo. Mais do que atrair capital, é preciso saber com quem se estabelece uma relação de forma segura e estratégica e que respeite o que o Vasco da Gama representa. Não se trata de rejeitar o capital externo, mas de saber com quem o clube está se relacionando. Tá aí, família vascaína. Eu sei, né, que eu acabo aqui pegando muito no pé do Chiliquento Dias e do Chiliquento Rocha, mas é por isso, sabe? Porque são duas pessoas que defenderam muita merda no Vasco. E aí aproveitam um momento ruim, de dificuldade, de derrotas, para jogar para a torcida. É exatamente isso. Exatamente isso. Nada me tira da cabeça. É exatamente isso. Porque entendendo tudo que o Vasco passou, como é que você pode exigir revenda já, venda logo? Não importa para quem vende, o cara tá falando que tem dinheiro. Pô, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido, sabe? Não é possível, cara. Não é possível. Os caras que defenderam Salgado, Josh, 777, agora vai pedir para acelerar o processo. É como ele falou aqui, não vai aprender nada, a gente, dessa situação, vai tirar nada daqui. Sabe, por isso que eu fico falando aqui que é o Chiliquento Dias e o Chiliquento Rocha, o Vasco. Sabe o que eles deveriam defender, família? Assumirem ali, ó, a gente falou um montão de merda aí, acreditamos nas pessoas e tudo mais. Agora não é assim. Vamos organizar o clube, passar uma mensagem para o mercado que negociar, né, com os causeiros foi um erro, o Vasco deu mole, não, agora vai ser um clube sério e vai passar uma mensagem, né, de credibilidade, de responsabilidade, um clube profissional, para você não atrair gogó. Que foi isso que aconteceu com o Vasco. Na verdade, né, o Vasco não atraiu gogó, correram atrás da 777. Então, vale lembrar duas situações assim, né, importantes. O presidente lá, o ex-presidente do Corinthians encontrou o Edmundo lá em São Paulo, num restaurante, sei lá, e aí ele fala pro Edmundo, pô, esses caras vieram aqui, sondaram a gente, aí fizeram uma pesquisa rápida, vocês vão entrar na merda, hein? Falou pro Edmundo. E bateram na porta do Cruzeiro, o Cruzeiro recusou. Mas o Vasco, do Jorge Salgado, Osório, Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha, aceitaram a 777. E é por isso que eu sempre falo aqui, para, gente, para de fazer chilique, para, pelo amor de Deus. Mas é isso, família. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar do atacante equatoriano, né, que o Vasco tem interesse. Só repercutindo aqui rapidamente, antes de reagir aqui com vocês, ao Felipe, do canal FBTV Futebol Sem Clichê. Ele é um scout, né, e, poxa, uma análise show de bola pra gente conhecer um pouco mais do Minda, é isso? Tá aqui, ó. Minda é frequentemente convocado para a seleção do Equador. Ele foi titular na partida contra o Brasil na última data FIFA. Poxa, não sabia. O atacante tem 2 gols em 14 jogos pela seleção principal. O interesse no atacante foi publicado primeiramente pelo jornalista Joel Silva, do canal Colina em Foco, e confirmado pelo GE. Entende-se que um empréstimo com opção de compra seria a maneira mais viável de chegar a um acordo com o Cercle... Ih, o celular apagou. Cercle Bruges, ou Bruges, né? Nas primeiras sondagens com intermediários, o Vasco ouviu que há a possibilidade de negociação.
porque o Cercle Bruges, que é um clube de meio de tabela na Bélgica, não vive um bom momento e a equipe lutou contra o rebaixamento e escapou somente no quadrangular final. Tá aí, família. Vamos analisar aqui juntos, reagir, né, ao Felipe, a gente vai entender um pouco mais sobre esse atleta. Tá na tela. Seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento do Alan Minda, que agora é um ponto tanto quanto curioso, pra gente poder conversar sobre o jogador. O Alan Minda, pessoal, ele chega ao futebol belga em 2023, né, vindo do Independente Del Valle, faz uma ótima temporada, 23-24, começa o ano de 2024-25 ainda como um jogador de composição de grupo, né, do Cercle Bruges, e principalmente já no final do ano de 2024, na temporada 24-25, ele começa a ter um certo destaque, vira um protagonista da equipe, e agora, nesse ano de 2025, ele perde um pouco de espaço, e nessa reta final, pegar esses últimos 8 jogos, mais ou menos, do Cercle Bruges, ele foi mais um cara de banco de reservas do que propriamente um titular da equipe belga. Se você pegasse durante a temporada inteira, é quase 50-50, né? Quantidade de vezes que ele é titular e quantidade de vezes que ele fica no banco. Então, assim, nesse momento específico, agora que eu estou gravando o vídeo, dia 29 de junho de 2025, ele é um reserva do Cercle Bruges. Mas durante a temporada 24-25, especialmente dentro do ano de 2024, ele viveu ótimos momentos no futebol belga, tá bom? E será, pessoal, que a parte clínica pode explicar um pouquinho essa perda de espaço em 2025? Bora falar sobre isso, vendo o histórico de lesões do Alan Minda, e assim ajuda a explicar um pouco, né, pessoal? Porque a gente percebe que ele teve uma lesão na coxa no ano de 2025, perdeu 34 dias por conta de lesão. Não é assim uma lesão gravíssima, mas você corta aí um mês de temporada do atleta, mais o tempo de se recondicionar, num ano de 25, que a temporada lá na Bélgica vai até maio, né? Então você perde aí um quinto, pelo menos, da temporada por conta de lesão, fora o tempo de recondicionamento. Antes de 2025, ele sofreu uma lesão gravíssima no joelho em 2021, quando ele estava começando a sua carreira como profissional. Ele perde quase todo o ano de 21 e metade do ano de 2022, praticamente, por conta dessa lesão dos ligamentos do joelho. Dali pra frente, depois que ele se recupera, ele não tem mais problemas muito graves, só essa lesão agora que explica um pouquinho a perda de espaço em 2025, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de posicionamento, características e função dentro de campo, agora talvez a parte mais importante, né, do nosso vídeo, vamos de fato dissecar como é que joga o atleta. Então bora lá fazer isso com o apoio dos mapas de movimentação, os mapas de calor do Alan Minda. Assim, o Alan Minda, ele é um jogador destro, tá bom? E tem como principal característica, na minha opinião, a velocidade. Ele é um jogador extremamente rápido. É assim, um jogador para bater 34, 35 km por hora. Isso é importante. Velocidade máxima. Ele é aquele cara que quando tem campo para correr, os defensores sofrem muito. Tá bom? É um cara que se você pegar os lances dele na Bélgica, às vezes ele sai muito atrás do marcador. Ele tem tanta velocidade que ele sabe disso, tem confiança para dar o tapa lá na frente, se livrar da bola, né? Não correr com ela próximo ao pé, dar o tapa na frente para ganhar dos jogadores. Obviamente, com essa característica, vai todo mundo associar ele a um ponta, né? Um beirada de lado de campo. Lá na época de Del Valle, não tá aí na época, na fotinho dos mapas de movimentação, ele chegou a jogar tanto como ala pela direita quanto pela esquerda. Tá bom? Não era um ponta nem um lateral, era um ala mesmo. Esquema de 3 zagueiros do Del Valle. Em algumas vezes ele fazia o lado direito, em outras o lado esquerdo. A questão é que quando ele chega na Bélgica, ele faz alguns jogos como extremo, principalmente pela direita, sim, mas ele vira um cara de mais circulação pelo terço final, ele vira um segundo atacante. O Cercle Bruges joga com 2 jogadores mais à frente, né? 2 não são centroavantes, mas 2 caras de bastante movimentação no comando do ataque. E o Alan Minda, ele vira, sim, um segundo atacante. Nesse sentido, um segundo atacante que vai mais para a direita, tá bom? Mas ele não chega a ser aquele ponta. É um cara que não tem tanta obrigação defensiva, nesse sentido, por mais que tenha pulmão para fazer esse corredor, mas tem bastante liberdade para circular ali no campo de ataque, fazer movimento de ruptura, atacar o espaço, ter possibilidade de conduzir a bola. Sobra um pouco mais no momento defensivo do que um extremo tradicional. Então hoje, ele é mais um segundo atacante. Ele aparece até muitas vezes pelo corredor central nas jogadas. Se vocês procurarem vídeo de highlight do jogador, vocês vão ver muitas vezes ele aparecendo por dentro, fazendo as suas jogadas. Ele não meia, evidentemente, mas assim... Família, só para travar aqui, eu estava vendo aqui o posicionamento dele pela seleção, né, nesse jogo contra o Brasil que o Felipe pontuou aí. Ele jogou, né, mais aqui pelo lado esquerdo, fazendo a beirada, né, o Caicedo e o Vitt, é isso? Pelo meio campo, e o Angulo, né, e no comando de ataque o Alan Minda jogou mais aberto pelo lado esquerdo. Então, assim, vale pontuar que é um estilo de jogo lá no clube dele, né, na Bélgica, mas é um jogador que joga na beirada, né, facilmente, porque essa velocidade ele vai se adaptar à beirada de campo. Vamos continuar. Eu acho que no Brasil ele vai acabar virando um extremo. Sim, tá bom? claro. Provavelmente um extremo pelo lado direito, por mais que possa fazer o lado esquerdo sem muita dificuldade. Porque ele é destro, ele tem muita velocidade, é muito fácil ele usar o corredor para explorar principalmente jogada de linha de fundo. O Vasco tem o Nuno Moreira, que eu acho que faz o pé trocado melhor. Então, acredito que no Vasco ele vai acabar sendo um cara mais pelo lado direito. Mas saibam que na Europa, nos últimos 2 anos, ele vem jogando como um segundo atacante. Tá bom, pessoal? E em relação à característica, falando um pouco mais dessa questão da velocidade,
Alguns vão falar, pô, Felipe, então ele é aquele cara que não vai conseguir jogar no modelo do Diniz? Mais ou menos. Eu acho que o modelo do Importante, Diniz ó. privilegia muito aqueles caras mais técnicos, que jogam no espaço curto, mas quando você não tem uns 2, 3 ali que consigam te dar um pouco de profundidade, com velocidade, você sofre muito. Então eu acho que o Alameda vai te entregar um pouco de escape nesse sentido. E por mais que ele tenha muita velocidade e realmente renda mais com o campo para correr, ele consegue às vezes achar boas soluções também na jogada individual no espaço curto. Não é um cara extremamente técnico, driblador, é um cara que é mais de força em posição, mas assim consegue vira e mexe se virar também no espaço curto. E ponto importante, nos melhores momentos da sua carreira, ele mostrou boas condições de finalização. Não só um ponta para chegar no fundo e cruzar, ele faz isso muito bem, mas marcou alguns gols com boas finalizações. Principalmente no futebol da Bélgica, um jogador muito jovem ainda, está sendo trabalhado. Evidentemente, é um cara que entrega um pouquinho aí de várias coisas, tá bom? Vamos ver como é que foi a sua temporada de estreia no futebol da Bélgica, que essa foi a mais legal. Acho que o torcedor vascaíno vai série mais, como é que foram os seus primeiros anos como profissional. Então bora lá. Pequeno histórico, pequeno não, né? As 4 temporadas que ele tem como jogador profissional anteriores à temporada 24-25. Vamos lá. 2021, pelo Del Valle. 16 jogos, 9 como titular, 2 gols, nenhuma assistência. 2022, pelo Del Valle. Lembrando que 21 e 22 foi quando ele teve a lesão no joelho, né? 14 jogos, 5 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. 2023, aqui é aquele pedacinho de ano até ele ir para a Europa, né? Faz 9 jogos, 1 como titular, 3 gols, nenhuma assistência, que ele chega a jogar até a Recopa Sul-Americana contra o Flamengo. Aí vem a sua temporada de estreia na Bélgica, que pra mim foi o melhor momento dele como jogador profissional, quando ele teve mais também minutagem, chegou à seleção do Equador nesse momento. Ele faz 39 jogos pelo Bruges, 24 como titular, 8 gols e 6 assistências. Então assim, mesmo tendo alguns altos e baixos, nesses 2 anos que ele ficou no Cercle Bruges, foram 12 assistências. Não é um número tão desprezível. E 11 gols marcados, sendo 8 na sua primeira temporada, com um jogador que não é um centroavante, né, por mais que circule bastante ali próximo da área. É uma quantidade interessante de gols marcados, lembrando sempre, um cara com pouca idade ainda, né? Tem 22 anos, só tem 5 anos como jogador profissional, em 2 deles praticamente ele não joga por conta de problema ligamentar, tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa possível, né, contratação? Não sei que momento vocês vão ver esse vídeo, quando ele vai ao ar, provavelmente quando sair a notícia da negociação, né, quando vazar aí na imprensa. Mas assim, eu acho o Alameda um jogador interessante. É bem verdade que eu acho que a torcida do Vasco ela tá um pouco sem paciência, com razão, para essas apostas sul-americanas, a pessoa que é jogadores prontos, que cheguem para resolver. É bem verdade que muitos desses atletas que de bom potencial muitas vezes estão chegando no Vasco e não estão conseguindo render. Isso tem acontecido muito no clube, de maneira geral, mas eu acho que o Alameda é uma boa oportunidade de mercado. É um jogador de potencial, um jogador que custou os cofres do clube belga. Se provavelmente fosse tentado em janeiro, seria muito mais caro do que agora, no meio do ano, depois dele começar 2025. Não tão bem. É verdade que o Cercle Bruges e a Liga Bélgica não são assim grandes referências, né? O Cercle é um clube médio e a Liga Belga não é uma liga de elite, mas é uma liga que abre muita porta para jogador no continente europeu. E o Alameda ele tem esse perfil de um jogador rentável, aquele cara forte fisicamente. O Equador, por mais que não seja uma potência, tem revelado muitos jogadores de bom valor de mercado. Ultimamente, é um cara que, se recuperar o futebol, principalmente da segunda metade de 2024, vai ajudar o Vasco. É um cara que talvez não se encaixe no modelo de na parte técnica, de jogo com a bola no pé, um jogo associativo, realmente não é muita dele, mas é um cara para dar variedade, para dar a possibilidade de válvula de escape, um jogador muito veloz e que tem uma tomada de decisão razoável, um pouco acima da média daqueles pontinhos burros, entre aspas, como o pessoal gosta de Isso é chamar nas importante. redes sociais. Então, claro que é uma aposta, é um jogador que eu não sei quanto vai custar os cofres do Vasco, nem por empréstimo definitivo, mas se estiver chegando dentro de um orçamento compatível com o que ele vem mostrado ultimamente, um cara para talvez ser recuperado e daqui a 1 ano, 2, talvez até fazer dinheiro para os cofres do Vasco da Gama, se o pessoal tiver paciência, acho que é uma aposta interessante que o Vasco está fazendo, um jogador que tem potencial para ajudar, tá bom? Show de bola, família. Vou ficar por aqui mesmo, né? Só acrescentar um pouco mais aqui, algo a mais na minha opinião. Estava até vendo aqui, né, ele comentando sobre essa parte tática dele jogando lá no clube da Bélgica, no Cercle Bruges. Teve um jogo aqui que até como meio de ligação, né, pelo posicionamento, ele jogou na partida com 3 zagueiros, 2 alas, né, os 2 volantes, ele um pouco mais à frente com 2 atacantes no comando de ataque. Então, assim, né, pelo perfil, pela característica, é claro que ele vai se adaptar, né, para ser um ponta. Isso me chamou a atenção dessa análise aqui do Felipe, que é um cara que a principal característica é a força, é a velocidade, mas ele sabe, ele manda bem no 1 contra 1, parou, né, não deu para usar a velocidade, o time está fechado, o adversário fechado, ele vai limpar, vai driblar. Né? Um outro ponto interessante, que não é, né, aquele ponta burro, consegue mandar bem na tomada de decisão. Mas assim, num primeiro momento, o que chama a atenção nesse jogador, família, pelos lances que eu vi, é a força, é a velocidade. E isso a gente sabe que falta ao Vasco. Falta esse perfil. Claro que dentro do trabalho que está sendo feito hoje no Vasco, o Admar, ele levanta alguns nomes,
com certeza mostra o material para a equipe técnica, né, do Diniz e também para o Fernando Diniz para avaliar se realmente o jogador encaixa no perfil, no que ele entende, né, da filosofia dele. Mas entendendo que é um jogador que manda bem na tomada de decisão, não é um ponta burro, sabe, né, dialogar, mas a principal característica dele é a velocidade. Cara, eu acho que tem tudo, né, para dar certo aí no primeiro momento, porque falta esse atleta. Como eu disse aqui em algumas vezes, né, o Vasco hoje ele é muito refém da qualidade técnica dos seus jogadores. Como assim, Thiago? Num jogo que o Vasco não consegue mandar bem tecnicamente, por exemplo, como foi ali contra o São Paulo, contra o Fluminense, o Vasco não tem essa parte física. De repente, para baixar um pouco as linhas, ou às vezes não é nem a vontade do time, né, de baixar as linhas, ou uma orientação do Fernando Diniz. O adversário se encontra no jogo, tá bem no jogo, vai te empurrando para trás, e você não tem essa peça para ser uma alternativa, para atacar o espaço. Então, a chegada desse atleta, eu acho importante sim, né? Não sei se vai ser o Alan Minda, mas qualquer outro jogador, inclusive eu falei aqui do Vitor Sá, mas os valores, né, fugiram um pouco aí da ideia do Vasco, porque já é um jogador que o Vasco não vai conseguir vender futuramente. O Alan Minda não, já é um jogador de 22 anos, estava vendo aqui que ele tem contrato até 2028, então com certeza se o Vasco, né, conseguir a contratação por empréstimo e opção de compra, vai ter que botar um papel colorido aí na mesa. E claro que essa questão da Liga também chama a atenção. Em relação à seleção, já é outra parada, né? Porque o Equador, nesse momento, está na segunda colocação, diferente da gente usar o argumento aqui, poxa, joga na seleção chilena. Pô, os caras estão em último. Então, assim, pelo amor de Deus, né? O Vidal jogando lá com um barrigão danado. A seleção do Equador é isso, é muita força física, mas está mandando bem aí nas eliminatórias, família. Quero a sua opinião, gostou? Deixa aqui nos comentários. Eu fui.